como as evidências para a ressurreição levaram o conferencista e escritor ateu a Cristo. Philip Van der Elst, um ex-ateu, é escritor e palestrante freelancer. Graduou-se em Oxford em 1973 com diploma em Política e Filosofia, e desde então passou a maior parte de sua vida profissional em política e jornalismo. Ele diz que ama o mundo dos livros, ideias e debates, e que duas perguntas sempre o interessaram: existe um Deus? E, seu ver, qual é a conexão entre Deus e a liberdade? Van der Elst agora trabalha no Ministério Areópago. Van der Elst cresceu em uma família não cristã com pais inteiramente dotados, mas incrédulos. Ele disse: eu costumava pensar que a crença em Deus e o sobrenatural tinha sido desacreditada pelo avanço da ciência e era incompatível com a liberdade. A fé religiosa me pareceu envolver o culto cego de um ditador cósmico e o abandono da razão a favor da revelação. Porque, em qualquer caso, devo levar a religião a sério, pensei, quando a existência do mal e do sofrimento desacreditava claramente a afirmação cristã de que nosso mundo devia a sua existência a um Criador benevolente. Na verdade, ele era bastante hostil ao cristianismo, explicando que seu ceticismo e hostilidade já estavam se desenvolvendo durante a adolescência sob a influência de pensadores como Ayn Rand e Bertrand Russell. Seu ceticismo tornou-se mais forte ao frequentar cursos na Universidade de Oxford. Alguns anos mais tarde, aos 24 anos, Van der Elst encontrava sua futura esposa que acabou por ser cristã. É verdade que isso o chocou porque essa mulher altamente inteligente e bonita era uma delas. Isto, ele explica, foi o impulso que ele precisava, e ele se tornou determinado a descobrir se havia alguma boa evidência para a existência de Deus e a veracidade do cristianismo. No entanto, ele não estava preparado para se tornar um crente apenas para cimentar seu relacionamento, ou porque sua futura esposa era ela mesma uma cristã. Esta viagem levou-o para C.S. Lewis. Ele leu Lewis por 3 razões. Elst disse: primeiro porque ele próprio tinha sido ateu, e poderia, portanto, ser capaz de responder minhas muitas questões e objeções. Em segundo lugar, porque eu respeitava seu intelecto. Aqui estava um homem que se formou em Oxford com 3 graduações de primeira classe de honra em clássicos, filosofia e inglês e então se tornou um dos maiores acadêmicos britânicos de sua geração. Se ele pôde ter feito a jornada do ateísmo ao cristianismo, talvez eu estivesse equivocado ao pensar que você tinha que enterrar seu cérebro para acreditar em Deus. A terceira razão foi por causa da familiaridade de Lewis com o sofrimento. Elst disse: você não conseguiria acusar C.S. Lewis de ser verboso ou superficial sobre o sofrimento. Tendo perdido sua mãe aos 10 anos de idade, foi infeliz na escola e depois passou a experimentar os horrores da guerra de trincheira durante a Primeira Guerra Mundial. Ele obviamente estava tão consciente do problema do mal. Sua discussão sobre essas questões certamente, eu pensei, seria iluminadora. Pode-se também acrescentar que Lewis perdeu sua esposa ao câncer, como ele descreveu em seu livro, um sofrimento observado, pouco antes de ele mesmo morrer. Essas 3 razões levaram Van der Elst a envolver alguns dos livros mais importantes de Lewis como Mero Cristianismo, Milagres e o Problemador. Ele disse: eu encontrei-me não só seguindo os passos de uma pessoa que lutou com todos os problemas que eram preocupantes para mim, eu também estava descobrindo respostas inteligentes e convincentes para todas as minhas dúvidas. O que foi particularmente impressionante para Van der Elst foi o caso de Lewis para uma lei moral objetiva e transcendente que apontou para a existência de Deus em vez de afastar-se disso. Como meu próprio pai havia morrido quando tinha apenas 17 anos, encontrei o que Lewis tinha a dizer sobre o problema do mal particularmente pertinente. Como ele acertadamente salienta, não podemos reclamar sobre a existência do mal e do sofrimento, e usarmos isso como um argumento contra a existência e a bondade de Deus, a menos que acreditemos primeiro que o padrão do certo e do errado pelo qual julgamos e condenamos nosso mundo é objetivo. Nosso senso de justiça e justiça deve ser uma verdadeira visão da realidade, antes que possamos justificar-nos ficar irritados e indignados com toda a dor e injustiça que vemos ao nosso redor. Mas se for o caso, o que explica a existência dentro de nós desse código ou bússola moral interna? De acordo com o ateísmo, os seres humanos e todos os seus processos de pensamento são simplesmente os subprodutos acidentais do movimento ilimitado dos átomos dentro de um universo não designado, aleatório e sem propósito. Como, então, podemos anexar qualquer significado ou verdade final aos nossos pensamentos e sentimentos, incluindo nosso senso de justiça? Eles têm, nessa visão, mais validade ou significado do que o som do vento nas árvores. Van der Elst continua afirmando que,
Se aceitarmos a conclusão de que é sempre bom amar o seu próximo e objetivamente mal torturar crianças, então somos levados para longe do ateísmo. Ele disse: a presença dentro de nós de uma lei moral objetiva escrita em nossos corações aponta para a existência de uma bondade e inteligência eterna que nos criou e nosso universo, nos permite pensar e é a fonte eterna de nossos melhores e mais profundos valores. Em outras palavras, argumenta Lewis, o ateísmo corta sua própria garganta filosoficamente, porque desacredita todo o raciocínio humano, incluindo os argumentos para o ateísmo. Biblicamente falando, e independente da teoria que se poderia aceitar quando se trata a queda, como descrita em Gênesis, Vanderelst não tem dúvida de que a queda do homem foi um verdadeiro evento histórico, mas o que dá toda a veracidade à história é a imagem totalmente convincente das consequências desastrosas de afastar-se de Deus. Mas, seja o que for que pensem sobre tudo isso, uma coisa parece ser cristalina e tem um senso perfeito para mim: a separação de nosso Criador é inevitavelmente autodestrutiva. Assim, se acabarmos com uma lei moral, perdemos nosso senso de responsabilidade e crença em absolutos morais, porque já não acreditamos que exista um juiz divino a quem somos responsáveis. Em última instância, essa é uma das razões pelas quais os regimes socialistas militantemente ateus produziram as mais sangrentas tiranias da história, matando 100 milhões de pessoas na repressão interna durante o século XX. Também ajuda a explicar o crescimento do crime, delinquência e imoralidade sexual nas sociedades ocidentais secularizadas pós-cristãs. Mergulhando mais profundamente no que a Bíblia diz, o terceiro capítulo de Gênesis descreve o plano de resgate de Deus. E no coração desse plano de resgate está o maior e mais extraordinário evento da história: a incrível mas verdadeira história de Deus que desce em nosso mundo para viver e caminhar entre nós como um ser humano, como um carpinteiro judeu do primeiro século de Nazaré, chamado Jesus. No entanto, antes de descobrir as obras de C.S. Lewis, Vanderelst descartou toda essa ideia como uma absurda fábula. Mesmo que Jesus realmente existisse, como poderia acreditar que ele tinha realizado todos os milagres registrados dele no Novo Testamento? O avanço da ciência não revelou que nosso universo é um cosmos lindamente ordenado, governado por leis físicas que não podem ser quebradas, mas que podem ser descritas na linguagem precisa da matemática. Elst disse: você poderia acreditar nessas histórias. Pensei, se você fosse cientificamente analfabeto, como todos claramente eram nos tempos antigos. Além disso, perguntei-me, como a morte de Jesus em uma cruz romana salvou-nos de nossos pecados e conciliou-nos com Deus. Ninguém jamais me explicou esse mistério. No entanto, como Lewis apontou em seu livro, Milagres, você não pode descartar o sobrenatural por razões científicas sem antes implorar a questão da existência de Deus. O ateísmo nega o sobrenatural por definição, mas se o ateísmo é falso e Deus existe, quem pode dizer que Deus não é capaz de intervir em sua criação? Se um autor humano pode mudar o final de uma de suas peças ou romances ao traço de um teclado, certamente o Criador em cuja imagem somos criados pode alterar o ambiente natural, reverter a progressão de uma doença ou conquistar a morte de maneiras que consideramos milagroso. Ele então considerou a evidência da historicidade do Novo Testamento. Que evidência, por exemplo, estava lá para realmente sugerir que Jesus realmente ressuscitou da morte, ou que ele realmente fez os milagres que ele teria dito? Elst disse: então, examinei a evidência da veracidade histórica dos registros do Evangelho no Novo Testamento. A primeira coisa que notei foi a evidência eterna da veracidade dos relatos evangélicos. Vanderelst observa com legibilidade os embaraçosos detalhes registrados pelos autores do Evangelho. Esta é uma linha de evidência que os historiadores procuram dar probabilidade a eventos históricos, ou seja, o critério de constrangimento no quadro maior do critério de autenticidade. Basicamente, o que isso nos diz é que não há motivo, ou que é muito improvável que um autor constitua um evento embaraçoso se isso nunca aconteceu. Há muitos destes nos evangelhos e cada um dá essa veracidade ao texto. Mais notavelmente em favor da ressurreição, explica Vanderelst, é a surpresa dos discípulos, o fato do túmulo vazio de Jesus, suas aparências de ressurreição para seus primeiros seguidores, e que os primeiros seguidores de Jesus proclamaram a ressurreição em meio à perseguição e luta. Ainda mais significativamente, todos os discípulos são surpreendidos pela ressurreição, apesar de terem sido informados antecipadamente por Jesus, antes de sua prisão, de que ele retornaria dos mortos. De fato, esse fato, refletido em sua lentidão para aceitar o testemunho de suas mulheres e a evidência de seus próprios olhos,
oferece um poderoso apoio tanto para a veracidade e confiabilidade dos evangelhos como um todo, e para a realidade da ressurreição. E isso me traz, finalmente, as duas razões mais convincentes para acreditar na verdade da mensagem cristã e na história em que se baseia: o fato inegável do túmulo vazio e as carreiras e os martírios subsequentes de Jesus seguidores mais próximos. No entanto, como foi o caso dos céticos antes de Van der East, foi o testemunho do apóstolo Paulo que provou ser o verdadeiro argumento. Meu anterior ceticismo sobre a ressurreição foi mais desafiado pelo fato inegável e altamente significativo de que São Paulo, o grande apóstolo dos gentios, tinha sido o mais feroz oponente e perseguidor da igreja primitiva. Aqui estava um homem que estava apaixonadamente convencido de que as afirmações cristãs sobre Jesus eram uma blasfêmia perigosa, e que aqueles que acreditavam que mereciam prisão, espancamentos e morte. Então, de repente, esse mesmo homem mudou de 180 graus e tornou-se o maior e mais amplamente viajado evangelista da igreja cristã incipiente. Uma transformação, além disso, que começou durante uma viagem missionária de caça heresia anticristã. O que mais? Perguntou corretamente Van der East, além do seu encontro com Jesus ressuscitado na estrada para Damasco, poderia explicar a conversão dramática de Paulo. Esta conclusão é ainda reforçada pelas referências reveladoras em uma das cartas pastorais de Paulo para as muitas testemunhas diferentes a quem Jesus apareceu após a sua ressurreição, a maioria das quais, declarou Paulo, ainda estavam vivas no momento em que escrevia. Ver 1 Coríntios 15, 3-10. Ele teria ousado dizer tudo isso, desafiando implicitamente os céticos a interrogar essas testemunhas vivas, se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos. E ele, como os outros apóstolos, teria sofrido espancamentos, prisões, lapidação por multidões hostis e eventual decapitação, por uma mensagem que ele sabia ser falsa. Então, confrontado com todos esses fatos e argumentos da filosofia, da ciência e da história, Van der East entregou sua espada de incredulidade a Deus e pediu a Jesus para perdoar meus pecados e entrar em minha vida durante o verão quente e seco de 1976. Eu nunca lamentei essa decisão, apesar de muitos altos e baixos e provas da minha fé. Através da oração, da adoração e da companhia de outros cristãos, sinto que comecei a conhecer pessoalmente Jesus e a compreender a amplitude e altura e profundidade de seu amor por mim e por toda a criação. Se, portanto, minha jornada do ateísmo à fé ajudou de forma alguma a persuadi-lo da verdade do cristianismo, só posso esperar e rezar para que você também experimente a alegria de se reconectar com seu Criador pedindo a Jesus que perdoe seus pecados e entre em sua própria vida. Ele anseia por você e só está à espera de você fazer a primeira jogada. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal, convide os amigos e divulgue o Logos. Conheça também o curso online em vídeos aulas totalmente focado na compreensão do ambiente histórico, político, religioso e cultural do mundo do Novo Testamento, estudando a vida do apóstolo Paulo e o impacto do seu ministério. Confira. Clique no link na descrição e adquira já.